Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa primeira aula. Meu nome é Rafael Marinho e hoje vamos tratar sobre dívidas de condomínio, as responsabilidades e sua cobrança judicial. É comum que anualmente, quando da realização da Assembleia Geral Ordinária, seja estabelecida uma previsão orçamentária para o próximo ano, visando a aprovação de valores destinados às despesas do condomínio. Tais despesas estão relacionadas a uma variada gama de gastos como manutenção e conservação do condomínio, vigilância, portaria, limpeza, energia elétrica, gás, água, dentre outras. Além destas despesas comuns, conhecidas como ordinárias, podem surgir outras em momentos específicos, como gastos para reformas emergenciais, restaurações estruturais, alterações de contrato entre prestadores de serviços, indenizações trabalhistas e muitas outras, todas estas de natureza extraordinária. Pois bem, para suportar esta montanha de gastos, a regra geral estabelece que todos os condôminos devem concorrer nas despesas do condomínio, através do pagamento mensal de sua cota condominial estabelecida previamente, sob pena de configurar violação aos deveres legais e convencionais. Porém, cabe também registrar que, excepcionalmente, podem surgir despesas cujo proveito se restringe somente a um ou parte dos condôminos. Neste caso, os demais condôminos que não se beneficiaram com tal despesa podem ser excluídos da responsabilidade pelo rateio daqueles gastos. Obviamente, a partir de definições a serem tratadas em Assembleia Geral ou já previstas na respectiva convenção. Alguns exemplos são o uso exclusivo do terraço de determinado condômino e o não uso de elevadores pelos condôminos que residem no pavimento térreo de determinados edifícios. Quanto à responsabilidade sobre o tema, inclusive, outra dúvida que surge diz respeito à responsabilidade pelos encargos condominiais pendentes na hipótese de venda da unidade. Neste caso, a atual legislação civil não proíbe a compra e venda de unidades que possuem dívidas pendentes, mas estabelece que o adquirente assume todos os débitos do vendedor em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Ou seja, as taxas e contribuições devidas ao condomínio constituirão obrigação do comprador, que responde pelo inadimplemento, não importando que as parcelas vencidas sejam de período anterior ao da aquisição. No entanto, situação diferente será para aquelas aquisições mediante promessa de compra e venda, posto não ocorrer a transferência imediata da propriedade ao promitente comprador. Neste caso, a jurisprudência dos tribunais superiores tem entendido que a responsabilidade do promitente comprador estará vinculada somente às obrigações posteriores à sua imissão na posse do imóvel, ou seja, à sua entrada efetiva no bem, sendo permitido ao condomínio promover a ação de cobrança tanto em face do promitente vendedor como do promitente comprador, diante da responsabilidade solidária de ambos. Pois bem, por se tratar de um dever básico dos condôminos contribuírem para as despesas do condomínio na proporção das frações ideais de suas unidades ou como dispuser a convenção, eventual falta de pagamento poderá ensejar a aplicação de penalidades como imposição de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito, além da correção monetária. Havendo a necessidade de cobrança judicial, poderá ser imputada ainda a cobrança de honorários advocatícios diante do serviço prestado pelo profissional contratado ao condomínio. No caso de ajuizamento de medida judicial de cobrança, o condomínio deverá contratar ou se utilizar de advogado já contratado para adotar as providências cabíveis, podendo se utilizar tanto do procedimento judicial comum como a via judicial executiva, a depender da avaliação caso a caso. Com o advento do novo Código de Processo Civil, os débitos condominiais passaram a ter natureza de títulos executivos extrajudiciais. Assim, a ação de execução direta poderá propiciar maior celeridade na cobrança e recuperação do débito, principalmente diante do prazo concedido para pagamento ao condômino inadimplente, com risco de penhora de bens. No entanto,
A adoção desta via dependerá do atendimento de requisitos e da existência de determinados documentos específicos, o que pode ser um problema ao condomínio. Em vista de eventual dificuldade a ser avaliada pelo profissional, muitas vezes a adoção do procedimento comum se mostra como a via pertinente, diante da maior flexibilidade quanto aos documentos iniciais para a propositura, bem como da oportunidade da realização de audiências com possibilidade de acordo entre as partes, atendendo-se à finalidade primordial, que é a recuperação do débito, evitando-se outras medidas coercitivas, como, por exemplo, a penhora do bem e a sua venda, principalmente quando se tratar de um condômino cujas dificuldades se mostrem apenas transitórias. Cabe lembrar que o síndico tem como dever a adoção de medidas visando resolver as pendências de inadimplemento. Em razão disso, deve sempre estar atento ao prazo prescricional, que no tocante a dívidas decorrentes de despesas condominiais é de 5 anos, não sujeitando o condomínio ao risco de sofrer prejuízos financeiros por falta da adoção de medidas de cobrança. Em relação ao condômino inadimplente, é importante ao síndico também observar as seguintes orientações. Recomenda-se não proibir o morador inadimplente do uso de áreas comuns ou de lazer, posto que esta medida pode ser interpretada como uma violação ao direito de propriedade previsto na Constituição Federal, sujeito o condomínio ao risco de receber uma ação judicial promovida pelo morador com pedido indenizatório. Então, oriente-se a usar as medidas legais cabíveis, como notificações extrajudiciais e a própria ação de cobrança. Outra orientação é o nome dos condôminos inadimplentes, bem como os números das unidades e os valores devidos, não devem ser fixados em áreas comuns do condomínio, como quadro de avisos ou elevadores. Informações sobre os inadimplentes deverão restringir-se à correspondência interna, entregue fechada a cada morador, ou, se utilizado o site da administradora, só poderão ter acesso às informações os moradores cadastrados com senhas individuais. Portanto, tais informações não devem estar abertas ao público, em geral. Por fim, o nome do morador inadimplente pode ser incluído sim em serviço de proteção ao crédito, principalmente após o ajuizamento da medida judicial cabível. Porém, deve-se ponderar caso a caso, pois a mera negativação, simplesmente com o intuito de prejudicar ou constranger o condômino, poderá algumas vezes afetar de forma reflexa o próprio condomínio, pois poderá dificultar ao devedor a venda de sua unidade imobiliária e, consequentemente, pagar a sua dívida. Bom, estas foram algumas orientações importantes acerca dos débitos condominiais, as suas responsabilidades e tratativas. E assim finalizamos esta breve aula, esperando que possa ter sido útil a você. Grande abraço e até a próxima!